Começou. Graça e paz, meus amados irmãos, boa noite. Eu sou o pastor Luiz Carlos, pastor da Segunda Igreja Presbiteriana de Rio Doce, Olinda. E estamos aqui, mais uma vez, alegres, felizes, pelo privilégio de estarmos juntos, estudando a Palavra de Deus, louvando, glorificando também e exaltando ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Meus amados, nós teremos, a priori, uns momentos onde nós estaremos ouvindo alguns louvores e depois nós estaremos passando para a exposição da Palavra de Deus. Então eu convido todos a fazermos a leitura no Salmo de número 95. Salmo de número 95, que faz a chamada à adoração. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-los com salmos. Esse é o nosso Deus Pai Todo-Poderoso. A Ele toda a honra, todo louvor, toda a glória, soberania e majestade. Vamos ter uma palavra de oração e depois nós estaremos ouvindo alguns louvores e na sequência estaremos fazendo a exposição da palavra de Deus. Pai amado, Pai bendito, em tua trina presença, Senhor, nós louvamos, glorificamos e exaltamos o teu nome, Pai Santo, pela tua trina presença para conosco. Pai amado, em nome de Jesus, nós rogamos neste momento que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração como um aroma suave. Bem como nós rogamos e intercedemos, Pai amado, que teu amado Espírito Santo dirija todo ato, todo momento aqui realizado nesta noite, para que em tudo o Senhor seja exaltado e glorificado. Ser com cada amado irmão e irmã presente neste momento, onde cada um em seu lar estar também neste momento, em orações, conversando contigo, Pai amado. Nos alegramos, ó Deus, com a tua presença em nosso meio e rogamos mais uma vez que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração como um aroma suave, em nome de Jesus Cristo, este que vive e reina para todo sempre. Amém. Graça e paz, Mirla. Vamos ao momento de louvor, de adoração, e depois nós estaremos fazendo a exposição da palavra de Deus. Graça e paz, irmã Carmen. O dia enfim chegou, o cordeiro foi matado. Ele veio pra nos visitar. Na porta o sangue está, no crepúsculo da tarde. Ele veio pra nos libertar. Todo escravo será livre, nem o choro se ouvirá. Toda fome saciada, nossa voz ele ouviu. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Amém. Glória a Deus. Na cruz o sangue está. Graça e paz, Nara. Sexta-feira à tarde, ele veio pra nos salvar. Esmagado o filho foi, Cristo está crucificado.
Graça e Paz Magazine. Sua vida derramou nenhuma condenação lá na montanha da caveira. Ao nosso lado Deus está. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Pra nos dar sua doce graça, nos trouxe a redenção. Glória a Deus. Graça e Paz, Léo Vilar. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Nós ouvimos o louvor Êxodo, né, com o nome Êxodo, do projeto Sola. Como eu disse no início, né, nós teremos um momento de louvor, de adoração, e depois nós estaremos fazendo a exposição da Palavra de Deus, né? Estamos felizes e alegres com os irmãos que estão aqui presentes conosco. Vamos continuar adorando a Deus. Vamos ouvir mais outro louvor, este que tem um título Solos Cristos, da banda Dort. Mudaste a nossa sorte, nos tornaste um povo santo, separado pra somente a te louvar. Salvou-nos por sua graça, a boa nova compreendemos, e o evangelho então podemos proclamar que Jesus é Senhor. Fez-se homem, fez-se servo, de sua glória abdicou. Cristo é Salvador, sendo rei se fez cordeiro, com sua morte nos comprou. Igreja Presbiteriana Filadélfia, seja bem-vinda. Graça e Paz, Josiane. Compreende, nele o Pai propício está a perdoar. Deixou no seu Espírito Consolador que nós habita. Mediante a fé então podemos proclamar que Jesus é Senhor. Fez-se homem, fez-se servo, de sua glória abdicou. Cristo é Salvador, sendo rei se fez cordeiro, com sua morte nos comprou. Graça e Paz, Lenira. Só Jesus é Senhor. Fez-se homem, fez-se servo, de sua glória abdicou. Cristo é Salvador.
Graça e paz, Anderson. fez cordeiro, com seu sangue nos Nós ouvimos o louvor Solos Cristo com a banda Dort. Agora vamos ouvir o último louvor dessa noite e após o encerramento nós estaremos fazendo a exposição da palavra de Deus. Sejam bem-vindos, né, todos os amados irmãos e irmãs que estão chegando aqui. O Anderson se fazendo presente. Teve um tempo sumido, né, Anderson? E agora está voltando. Muito bem. Deus lhe abençoe, meu querido. Vamos ouvir agora, meus irmãos, Salmo número 139, não é? Cantado pelo cantor João Manô. Nós estaremos ouvindo mais esse louvor e após estaremos fazendo a exposição da palavra. Bem-vinda, Betânia. Essa é uma amada irmã, muito do nosso coração. Vamos ouvir? Vamos adorar a Deus. Para onde me ausentarei do teu Espírito, ou da tua face, enfim, Senhor bendito? Se subir aos céus, lá tu estás. Se fizer da minha cama o mais profundo abismo, lá também estás, lá também estás. Me puseste em tuas mãos, tal ciência é para mim. Graça e paz, Cristina. E não há nada aqui que me arranque das tuas mãos, maravilhosa, maravilhosa. Graça e paz, Cida. Boa noite, seja bem-vinda. Adiante ou atrás, tu me cercastas. Conhece cada passo onde firmo os meus pés. Distante de Deus, confins dos mares. Se me perco na Boa noite, querida. mais densa noite, lá também estás, lá também estás. Me puseste em tuas mãos, tal ciência é para mim maravilhosa, maravilhosa. E não há nada aqui Graça e paz, Sirlene. que me arranque das tuas mãos maravilhosas, maravilhosas. Me puseste em tuas mãos, tal ciência
Graça e paz, Marcos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos, amados irmãos e irmãs presentes neste momento para adorarmos, bendizermos e glorificarmos o nosso Pai Celestial. Meus amados irmãos, eu estou feliz e sempre me alegro com a presença de todos vocês, mas na medida que nós estamos nos reunindo, apesar da distância e do isolamento social forçado que nós estamos vivenciando, isso não nos impede que estejamos, apesar da distância, unidos em espírito e em verdade, adorando ao Pai com toda dignidade, toda honra, glória e louvor que lhes são dignos. Nada nos impede de nós estarmos adorando a Deus. Não é? Seja bem-vindo, Rony, Deus os abençoe. Irmãos, de forma muito rápida, vocês que não são daqui de Recife, não são de Olinda, se pronunciem dizendo de onde vocês são, porque os nossos irmãos vão conhecendo e sabendo de onde vocês estão e a gente vai estar intercedendo por vocês, ok? Nós estaremos fazendo a exposição hoje, dando continuidade à exposição da carta de Paulo aos Filipenses. Hoje nós estaremos no capítulo 4, ok? Capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses, dos versos 2 ao 7, ok? Que diz o seguinte: rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, nós louvamos o Teu nome, bendizemos e Te glorificamos, e mais uma vez em Tua trina presença, o Teu povo que se chama pelo Teu nome, se coloca diante de Ti com um coração desejoso, ó Deus, da Tua palavra. Então, ó Deus, em nome de Jesus, fala-nos aquilo que precisamos ouvir da Tua parte. Que o Teu povo que se chama pelo Teu nome seja nessa noite edificado, consolado, exortado, ó Pai amado. Fala-nos aos nossos corações, que Teu amado Espírito Santo nos ilumine e nos ajude na tarefa de compreender, bem como também pôr em prática o que iremos aprender para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Rony é de Santa Rita, Paraíba. Josiane é de Igaraçu. Cida, Teófilo, Otoni, Minas Gerais. Olha para aí. Tanta gente boa reunida no canto só, né? O povo de Deus de fato é grande e é numeroso, e nós nos alegramos, viu, meus amados irmãos, com a presença de todos vocês. Então vamos partir para a exposição da palavra, vamos para o estudo dessa noite. E aí nós temos de início Paulo fazendo um rogo. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que pensem concordemente no Senhor. Isso, meus irmãos, nos faz lembrar outros momentos em que Paulo toca no assunto. Por exemplo, já no próprio capítulo 2 dessa carta, não é? No capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses, o verso 2, e o capítulo 3 também desta carta, e o verso 16, os dois juntos diz o seguinte:
Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Então, a gente percebe como Paulo ele vai tratando da questão da unidade da igreja, e também na unidade não somente por causa da fé em Cristo, mas no pensamento também. Pensar a mesma coisa e pensar acerca de Cristo. Irmãos, a gente pode divergir, prestem bem atenção, a gente pode divergir da cor que a gente pinta a igreja, a gente pode divergir do tipo de banco, ou se vai ter cadeira. A gente pode discutir e debater sobre essas coisas, certo? Isso é natural e é saudável. Não há imposição. A gente discute, a gente debate e a gente procura a melhor solução. Mas quando se trata do Senhor, meu irmão, minha irmã, quando se trata da palavra, quando se trata do trabalho ministerial na igreja, aí a gente precisa, mais do que nunca, pensar concordemente. Que aí não há lugar para disputas, não há lugar para vaidades, não há lugar para orgulho, ok? Não é local para ninguém aparecer e querer ser estrela, porque a única pessoa que brilha em nosso meio é Jesus. Ele sim deve brilhar em nosso meio, nosso Salvador, ok? Mas no que tange ao exercício ministerial, há necessidade de concordância de pensamento. Até porque é um só Espírito, é um só Senhor, é um só Deus. Então, meus irmãos, continuando no texto, eu juntei os dois textos, vocês percebam como o pensamento de Paulo é bastante linear, né? Eu peguei o verso 2 do capítulo 2 e eu peguei o verso 16 do capítulo 3 e juntei. E vejam, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então vejam, quando Paulo fala rogo a Evódia e rogo a Sínteque, que pensem concordemente no Senhor, Paulo já está considerando aquilo que anteriormente ele falou e orientou a própria igreja de Filipenses por meio da sua carta. Então ele tratou desse assunto de maneira muito mais direta, então chega aqui para essas duas amadas irmãs, não é? E faz essa orientação e ele roga. Então vejam bem, Paulo se coloca numa posição de pastor e ele não chega com posicionamento autoritário. Ele poderia descer de cima para baixo, como muita gente faz. Mas veja uma posição amorável da parte de Paulo. Ele não chega com autoritarismo. E muitas pessoas confundem, né, a autoridade eclesiástica. Mas você vê Paulo aqui rogando. Depois vocês procurem no dicionário o que significa rogar. Paulo faz um rogo às duas irmãs. E pede que elas pensem concordemente. Mas aí o que é que ele falou lá atrás? O que foi a maneira com que ele abrangeu esse assunto anteriormente? Né? Pensar a mesma coisa. Aí vem a questão do mesmo amor. Unidos de alma. E tendo o mesmo sentimento. E o sentimento que existe, não é? O amor fraternal. O mesmo sentimento de misericórdia também de uns para com os outros. O mesmo sentimento que seja gracioso de uns para com os outros. E Paulo chama a atenção, não é? Quando fala no 3,16, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, se nós já alcançamos o mesmo pensamento, se nós já alcançamos o amor, se nós estamos unidos de alma e temos o mesmo sentimento, então vamos viver de acordo com isso, porque nós já alcançamos essas coisas. Se nós não alcançamos essas coisas, enquanto igreja, enquanto povo de Deus, corpo de Cristo, há uma necessidade que venhamos nós a alcançar isto que Paulo coloca.
Então, o pensar concordemente envolve todas essas questões que Paulo já falou anteriormente, dos quais nós estamos trazendo aqui e fazendo o link com essa palavra de Paulo, pensar concordemente. Não é? Eu gosto do comentário do F.F. Bruce, que é um comentarista do Novo Testamento, e quando ele fala a respeito disso, ele é bem cirúrgico. Vejam o que ele fala. O fato de cada uma ser solicitada individualmente indica que as duas precisavam desse conselho. E o fato de terem se tornado notáveis na luta pela causa do Evangelho torna a sua discórdia tanto mais deplorável e prejudicial aos outros. Vejam isso. Deplorável e prejudicial. Mas é claro, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus já nos deixa de forma muito clara, não é? Que aquilo que está separado, aquilo que está dividido não subsiste. E sem falar que isso acaba causando escândalos. E aí, ai daquele por quem vier o escândalo. Então são cuidados dos quais nós, na qualidade de povo de Deus, precisamos ter. Ele continua e diz o seguinte: cada uma é lembrada de sua verdadeira esfera no Senhor, e que toda discussão termina quando há submissão à vontade dele. Aí vem algo importante que a gente precisa pensar. Nós estamos tendo, no exercício do trabalho ministerial na igreja, pastor, presbítero, diácono, líder de mocidade, adolescentes, crianças, todos os ministérios existentes. Cada um de vocês faz parte de uma igreja local e tem, logicamente, uma divisão ministerial na igreja de vocês, com uma visão específica e local onde a igreja está implantada. Isso é um fato e é uma realidade. Então pensem na estrutura da igreja de vocês e como ela funciona ministerialmente. Então, meus amados irmãos, temos aí de fato esta submissão para com Deus, porque é verdade isso aqui que o F.F. Bruce coloca. Olha, toda discussão termina quando há submissão à vontade de Deus. Se eu estou submisso à vontade de Deus, se os irmãos estão submissos à vontade de Deus, aonde há discordância? Aonde há discussão? Aonde há divisão? Aonde há o problema? Não, ele não existe. Não existe porque nós estamos tendo compreensão da vontade de Deus e nós somos obedientes. Problema vai existir se o outro for desobediente. Mas aí o problema é ele com Deus. E se caber uma exortação pastoral, vai ter. Se precisar ser pego pela orelha, vai ter. Porque o que a gente não pode é justamente causar problemas na obra. E problemas quando surgem para serem resolvidos. Mas que nós não venhamos a causar o problema. Divisão nunca foi bom, meu irmão, minha irmã. Divisão nunca foi bom. Nenhum reino dividido ele subsiste. Ele se destrói, isso é a palavra do próprio Salvador. E nós fazemos parte do reino de Deus. A gente não pode assumir uma postura de divisionismo nunca, nunca, nunca. A gente está ali para somar. Então, não é? O comentarista ele diz: esse é o segredo da harmonia. Faz muito bem os que ajudam e não atrapalham na reconciliação dos que se desentenderam. Porque desentendimento, meu amado irmão, minha amada irmã, ele acontece. Ora, marido e mulher se desentendem. Irmãos sanguíneos se desentendem. Quanto mais nós na igreja, cada um vindo de um lar com uma estrutura e uma cultura específica de educação, de valores, que nunca devem ser maior do que o Evangelho, ok? Mas aquilo que é bom, logicamente, todo mundo segue, todo mundo procura fazer. Então, meus amados irmãos, divergência vai haver, isso acontece.
Mas a questão é, quando surge, não é? Como nós lidamos? Esse é o X da questão. Quando um problema vem, como nós nos posicionamos? É um de um lado, o outro do outro, e aí começam-se a regimentar pessoas do lado de cada um desses, e aí começa a batalha dentro da própria igreja? É claro que não. Isso não vai ser um benefício para ninguém e o inferno vai soltar fogos. Então a gente entende a necessidade que nós temos de pensarmos concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, verso 3, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então Paulo aqui chama a atenção a um fiel companheiro de jugo que nós não sabemos quem é. Bem, existe aí as diversas discussões, os debates teológicos acerca de quem seja. Nós não vamos nos delongar falando sobre isso, até porque não importa. O que importa é saber o seguinte, é aquilo que Paulo está falando, não é? E aí ele fala o quanto elas se esforçaram. E aí a gente aprende o quê? Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada só. Isso é uma realidade. Então o que é que a gente aprende aqui com Paulo lidando com essa situação? A gente sempre vai precisar de alguém, meu irmão, minha irmã. Nós sempre estaremos precisando de pessoas nos ministérios na igreja, para estarem trabalhando, cada um no exercício do seu dom concedido pelo Espírito Santo mediante a graça de Deus. É tanto que vejam como em cada local que Paulo trabalhou, ele teve pessoas com ele. Não foi só aqui em relação à igreja de Filipenses. Tem lá Paulo com relação à igreja de Corintos, por exemplo, não é? Tem Paulo em outros momentos, por exemplo, Romanos. Olha o que Paulo fala, Romanos capítulo 16, o verso 3. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Meus cooperadores. Para você saber que não existe ministério individual, não. Para se perceber que nós precisamos uns dos outros. Porque se fosse o caso, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo só teria dado dons a alguns e não a todos. Ok? Então a gente precisa entender isso. Ninguém trabalha sozinho. E Paulo chama a atenção para isso. E ele mostra aqui quantos cooperadores ele teve. Ele cita aqui Clemente. Ele cita esse companheiro fiel de jugo que a gente não sabe quem é. E pede para que chegue junto aí, ó, para conversar com as irmãs Evódia e Sintique para resolver o problema. E ele fala, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Então é importante que nós tenhamos sempre pessoas que estejam de fato, não é, cumprindo o comprometimento e a responsabilidade com a obra, estando ao nosso lado trabalhando. Pastor não faz nada sozinho, presbítero não faz nada sozinho, diácono não faz nada sozinho, nenhum líder da igreja em nenhum ministério faz algo sozinho. Então a gente precisa entender isso. Nós precisamos uns dos outros na ação ministerial, na proclamação do Evangelho. Qualquer que seja o trabalho que você desenvolva na sua igreja, você não faz só. E é bom que a gente aprenda isso, né? E é tanto que eu gosto aqui do comentário que o William Hendricks, que é comentarista do Novo Testamento, ele faz. Né? E ele diz assim, essas mulheres, Evódia e Sintique, merecem ser assistidas. Eram, além de tudo, mulheres nobres. Bem recorda o apóstolo, no tempo quando elas lutaram ao seu lado contra um inimigo comum e na causa do Evangelho. Trabalharam juntas com ardor
E isso não só com Paulo, mas também, como diz o apóstolo, juntamente com Clemente, como Paulo menciona, e com os demais cooperadores cujos os nomes estão escritos no livro da vida. E aí agora a gente parte para a perspectiva, o que é o livro da vida? Então a gente vai lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 10 e o verso 20. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Isso é palavra do nosso Salvador. É palavra do nosso Salvador. E eu gosto, quem comenta sobre o assunto é o reformador João Calvino. Calvino diz assim: o livro da vida é o registro dos justos, os quais são predestinados para a vida, como nos escritos de Moisés. Aí ele cita Êxodo 32:32, agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Deus também, meus irmãos, mantém consigo este registro guardado em segurança. Daí o livro nada mais ser do que o seu eterno conselho, fixo em seu próprio seio. No lugar deste termo, o profeta Ezequiel emprega a expressão, os registros da casa de Israel. Ezequiel capítulo 13, o verso 9. Com o mesmo propósito, a gente consegue ler nos Salmos, sejam riscados do livro da vida e não sejam escritos com o justo. Salmo 69, e o verso 28. Isto é que não constem, no número dos eleitos de Deus, a quem ele recebe dentro dos limites de sua igreja e de seu reino. Então a gente parte para o verso 4, onde Paulo já vai colocar a questão: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E Paulo aqui ele faz uma observação firme, porque aqui está no imperativo, ele está dando uma ordem. Então, alegrem-se. Alegrem-se. Não é? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, meus irmãos, um dos grandes desafios para mim, para você, que somos crentes, é entender que o Senhor é a nossa alegria. Ou seja, a qualidade da minha alegria, a qualidade da sua alegria, a qualidade de nossa alegria jamais deverá ser determinada pelas circunstâncias e situações, e muito menos por posse ou bem materiais. Nunca o será. A nossa alegria não é uma questão da relação que nós temos com aquilo que é externo. A nossa alegria é da nossa relação íntima com o nosso Salvador, que independente de circunstância ou situação, nós estamos felizes. Eu já disse isso aqui em outros momentos e quero repetir mais uma vez e deixar bem claro. Meus irmãos, por mais que tudo ao nosso redor tivesse tudo desabando, nós temos algo com que nos alegrar. E sempre o teremos, independente das circunstâncias e situações. Alegrem-se pela salvação em Cristo. A alegria da salvação, meus irmãos. Mantenhamos essa chama viva e acesa sempre. E nos alegremos na nossa relação íntima com Cristo. Como é que se relacionar com Cristo não vai nos trazer alegria? Como não? Se você achar que não tem, tem um problema com você, alguma coisa está errada. Mas nós devemos, com toda certeza, nos alegrar nessa intimidade relacional com o nosso Salvador. E aí a gente vê, por exemplo, Paulo também fazendo essa mesma recomendação quando ele escreve aos Romanos. Capítulo 12 e o verso 12, Paulo diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Mas vejam que questão interessante, as coisas dos quais Paulo vai ligando, vai atrelando uma a outra, e a primeira palavra é regozijai-vos. Agora, em que? Na esperança. Sede pacientes, num mundo que justamente vive na contramão. Por quê? No mundo tudo é para ontem. Quem nunca ouviu aqui, quem trabalha no setor privado, ou até setor público mesmo, que está debaixo de alguma chefia, de alguma autoridade, nunca ouviu:
problema é seu, se vire, resolva, é para ontem. Quem nunca ouviu isso? Ou quem nunca ouviu? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. São diversos os jargões, não é isso? É um fato, é uma realidade, é a maneira com que o mundo vive. E aí é um contraponto com relação a nós. Nos regozijar na esperança. Ser paciente. Agora, em que momento a paciência a gente tem que ser, segundo Paulo? Na tribulação. Já pararam para pensar, meus irmãos, minhas irmãs, nesse momento de caos que estamos vivendo a nível global, com o problema da Covid-19? Já perceberam aí? Vocês já começaram a pensar na quantidade de pessoas que estão em total desespero porque estão trancanfiadas dentro de casa? Porque estão vivenciando o isolamento? Que tem gente que, se brincar, já surtou ou está perto disso. E o que é que Paulo nos ensina? Pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Somos um povo para perseverar, meu irmão. Sabe por quê? A nossa esperança e a nossa perseverança não está baseada nas questões circunstanciais, não. Principalmente a nossa esperança está baseada porque o Deus que nós cremos, Ele é fiel. E tudo que Ele promete, Ele executa. E qual é a última coisa prometida que está faltando Ele executar? A segunda vinda do nosso Salvador. Então, meu irmão, minha irmã, se alegre. Jesus está vindo. Mantenha-se esperançoso. Jesus está voltando. Seja paciente na tribulação. Jesus está convosco. Sejam perseverantes e iremos nos encontrar com o Salvador. Tenha essa convicção, meu amado irmão. João Calvino, reformador, ele diz assim: esta é uma exortação apropriada para aquele momento, porque com a condição dos santos era excessivamente atribulada, e os perigos os ameaçavam de todos os lados, era possível que estivessem recuando, vencidos pela tristeza ou pela impaciência. Daí, ele os intimar a que, em meio às circunstâncias de hostilidade e perturbação, não obstante se regozijem no Senhor, como seguramente estas consolações espirituais, por meio das quais o Senhor nos refrigera, nos alegra, deve então, em sua maioria, mostrar sua eficácia quando o mundo inteiro nos tenta até o desespero, como agora, como esse momento de isolamento social que a gente está vivendo, que tem levado pessoas de fato ao desespero. E acontece que nós também acabamos sendo tentados à mesma coisa. Mas olha o que é que nós estamos aprendendo hoje. Olha o que o Espírito Santo está nos ministrando ao coração nesse momento. Como é importante, meus irmãos, essa nossa relação com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. Como é importante a gente colocar isso em prática para que Deus seja glorificado em nós. Sejamos, meus irmãos, luz mais do que nunca, mais do que necessário, sejamos luz. Levemos mensagem de esperança nesse momento truculento que o pessoal fica se matando nas redes sociais por causa de política. Então, segue em frente, meus amados irmãos, o verso 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Moderação diz respeito a estar contente com os outros e ser generoso para com eles. Pode também, logicamente, se referir à misericórdia e à brandura para com as faltas e transgressões alheias.
pode até mesmo se referir à paciência de alguém que suporta a injustiça ou os maus tratos sem revidar. A benevolência com humildade inclui todas essas coisas. E aí a gente fica pensando, perto está o Senhor, como Paulo fala. Isso nos chama a atenção aquilo que é dito em Tiago, capítulo 5 e os versos 7 ao 9, que diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Olha aí. Eu não falei? O exercício da paciência, espere, Jesus está vindo. Sede, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração. Fortaleça seu coração, meu irmão. Fortaleça seu coração, minha irmã. Fortaleça o seu coração, igreja. Pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros. E isso é terrível, isso só atrapalha. Tem gente que não faz outra coisa a não ser reclamar, a não ser se queixar. Não ajuda em nada na igreja, mas só fala mal. É um absurdo isso. Só atrapalha quem quer fazer as coisas. Então, meus irmãos, por que Tiago diz para que não vos queixeis dos outros? Para não serem julgados. Eis que o juiz está às portas. Saibam, e todo mundo sabe disso. Quem conhece o Evangelho sabe. Jesus está como um advogado, está do lado do Pai. Mas vai vir na sua segunda vinda para julgar. Por isso que Tiago coloca, o juiz está às portas. Cuidado, igreja. Cuidado como está se vivendo a vida. Muito cuidado. Você pode esconder de quem quer que seja, mas lembre-se, não tem esconderijo no mundo, como diz o Salmo 136, creio eu, se não me falha a memória. Deus está em todo lugar. Não se iluda. Ralph Martin, o comentarista do Novo Testamento, ele fala assim: a razão deste espírito pacífico, não abrasivo, não é a fraqueza ou o desinteresse em defender a posição legítima de alguém. Esta atitude covarde é condenada, tanto que capítulo 1, versículo 27 e 28, Paulo fala: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto é da parte de Deus. Então, ao contrário, os leitores serão benignos, porque o Senhor virá para defender a causa deles. Perto está o Senhor, e portanto não precisam ficar hiperansiosos a fim de defender-se por si mesmo, de maneira a aumentar a razão da ofensa. Então Paulo segue e diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ação de graças. Não andeis ansiosos, isso nos lembra o que o nosso Salvador falou no capítulo 6 de Mateus, o versículo 25, que diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais que o alimento e o corpo mais do que as aves? Isso é um fato, isso é uma verdade, isso é uma realidade. E muito me preocupa as consequências causadas pela ansiedade.
Olha como isso é tão danoso. A ansiedade é o resultado de quando nós estamos olhando para os problemas em vez de estarmos olhando para Deus. A ansiedade causa diversos males. A ansiedade é o resultado de relacionamentos quebrados. A ansiedade é o resultado de uma exagerada preocupação com as questões materiais. A ansiedade, meus irmãos, produz uma estrangulação íntima. A palavra ansiedade traz a ideia de estrangulamento. Ficar ansioso é como ser sufocado. A ansiedade rouba nossas forças, consome toda a nossa energia. A ansiedade é uma eloquente voz da incredulidade. A ansiedade é negação da fé. Então todos nós precisamos ter cuidado com a ansiedade. Precisamos saber lidar com isso. Se existe, meu irmão, minha irmã, uma questão orgânica, ok? Uma questão de ordem emocional, que desencadeia a ansiedade, vá ao médico, trate. Mas não esqueça de primeiro se consultar com o Salvador, não. De colocar joelho no chão e orar. E depois você procura o médico, porque se for alguma coisa química, orgânica em você, vai tomar o remédio e resolve. Tem algumas pessoas que têm essa predisposição, isso é um fato, isso é uma realidade. Ok? É uma questão científica orgânica mesmo. Se for o caso, trate, se cuide. Mas de um modo geral, meus irmãos, sigamos o exemplo de Cristo e aquilo que Ele nos orienta e nos ensina a respeito da questão da ansiedade. E nós devemos ter diante de Cristo, diante de Deus, diante do nosso Salvador, ações de graças. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 17 e 18, orai sem cessar, e em tudo dais graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Paulo orienta aqui, meus amados irmãos, aos filipenses que eles devem adorar a Deus quando estiverem orando. A palavra grega traduzida para oração é uma palavra aqui que é comum. E essa palavra, de modo geral, ela pode ser usada para se referir às petições que são feitas para com o Senhor Jesus Cristo quando nós estamos orando. Ela também pode ser, inclusive, aplicada para a reverência, devoção, adoração. Pode fazer todas essas aplicações, não é? É tanto que Ralph Martin, comentarista do Novo Testamento, ele diz: as petições hão de ser feitas com ações de graça e em tudo formuladas numa vasta área de necessidades, isto é, não em todas as orações, mas em todas as situações da vida, tanto agradáveis como adversas. A gente deve estar orando, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Verso 7. E a paz de Deus, aqui a gente se lembra exatamente do Evangelho de João, capítulo 14, o verso 27, que diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como dá o mundo. Por quê? Porque a paz que o mundo pode oferecer seria a suposta ausência de problemas. A gente tem problemas, a gente tem dificuldades, a gente tem luta e tem batalha, mas a paz que transcende todo entendimento da parte do Salvador nos falta não. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu não sei o que você está vivenciando. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei o que você está encarando. Mas entenda, nosso Salvador vos fala: não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Finalizando, meus irmãos, eu quero terminar com uma palavra do nosso reformador João Calvino. Calvino diz o seguinte: ela constitui, a paz de Deus, ela constitui uma promessa em que ele realça a vantagem de uma sólida confiança em Deus e invocação a Ele. Se fizerdes isto, diz ele, a paz de Deus guardará vossas mentes e corações. A Escritura costuma dividir a alma do homem quanto às suas fragilidades em duas partes, a mente e o coração. A mente significa o entendimento, enquanto o coração denota todas as disposições ou inclinação. Estes dois termos, pois, incluem a totalidade da alma. Neste sentido, a paz de Deus vos guardará a ponto de impedir
que volteis as costas para Deus com pensamentos ou desejos perversos. Esse é o nosso Deus, atuando em mim, atuando em você, atuando em nós. Louvo a Deus, meus irmãos, pela palavra dele. Glorifico a Deus pela presença de todos vocês, pela vida de todos vocês. Muito obrigado pela presença. Isso muito nos alegra e nós ficamos felizes porque temos esse privilégio de que, apesar, não é, do distanciamento, mas Deus nos concede um meio tecnológico e a gente se aproxima. E o momento não nos impede que estejamos compartilhando a palavra de Deus. O momento jamais impedirá que o Espírito Santo de Deus, que o nosso Deus, que Jesus Cristo nos fale aos nossos corações. Estamos distantes? Estamos, mas a palavra chega. O Espírito que está em mim, o qual eu sou o templo, está em você que também é templo, e a palavra está sendo aplicada. Então nós louvamos, nós glorificamos a Deus por este privilégio, por esta oportunidade e por a gente estar se conhecendo, não é verdade? E cada vez mais nós estamos sempre conhecendo pessoas novas. Nós agradecemos a presença de todos vocês, meus irmãos. Vamos ter uma breve palavra de oração, ok? Pai amado, Pai bendito, nós louvamos, glorificamos, exaltamos o Teu nome, Senhor. Porque mais uma vez estamos conscientes e cientes, o Senhor Jesus nos falou aos nossos corações. Agora nos ajuda. Nos ajuda porque sem nosso Salvador nós não podemos fazer nada. Amado Salvador, amado Jesus, nos ajude. Nós sabemos que sem Ti a gente não vai conseguir colocar tudo isso em prática. Então nós precisamos da Tua ajuda. Ajuda-nos. Por amor do Teu nome, Jesus, nos ajuda. Nos ajuda para que possamos pôr tudo isso em prática. Para que o nosso Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso, seja exaltado e glorificado. Pai amado, eu rogo em nome de Jesus a Tua boa mão sobre todos os amados irmãos e irmãs presentes aqui, neste momento que estamos refletindo a Tua palavra. O Senhor conhece a necessidade do coração de cada uma dessas pessoas. O Senhor conhece as alegrias, o Senhor conhece as lutas, conhece as tristezas. Rogamos a Tua boa mão não somente sobre cada amado irmão e irmã, mas que respectivamente o Senhor estenda a bênção sobre toda a parentela de cada um. Essa é a nossa singela oração, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos guarde da peste perniciosa da Covid-19 e que em tudo o Senhor na nossa vida seja exaltado e glorificado para todo sempre. Amém. Meus amados irmãos, nós sempre estamos aqui todas as quartas-feiras às 20 horas. Iniciamos com um momento de louvor, com um momento de adoração e depois a gente parte para a exposição da palavra de Deus. Domingo, às 10 horas da manhã, nós estamos também na Escola Bíblica Dominical, tem um momento de devocional, depois a gente faz o estudo bíblico, ok? E no domingo à noite, às 19 horas. A exceção é que no domingo nós estamos utilizando o YouTube. Então você vai lá na nossa página, na nossa descrição, e você vai ver lá o link. Faça a inscrição, ative o sininho para saber, né, das notificações quando os vídeos são postados ou quando a gente estiver ao vivo, ok? De segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã, nós estamos fazendo o exercício devocional. Agora, nós estamos pela plataforma do Instagram como estamos hoje, ok? Divulguem também todos os nossos trabalhos. Compartilhe o link do nosso canal do YouTube para que seus parentes, amigos, colegas, familiares, enfim, façam inscrição e nos ajudem também. Deus os abençoe, um forte abraço, cheiro no coração de todos vocês. Obrigado, irmãos.